A situação da água na região metropolitana de São Paulo está pior do que em 2013. Para conversar sobre este tema, o nosso contato é com o professor Wagner Ribeiro. Ele que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Bom dia, professor. Bom dia, Débora. Bom dia quem nos acompanha. Professor, 5 estados brasileiros, entre eles o estado de São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca em 91 anos. O que tem acontecido? Quais são os fatores que contribuíram para esta situação alarmante, professor? Veja, nós temos aí certamente oscilação de temperatura do oceano, né, para mais ou para menos, isso sem dúvida acaba afetando um pouco a dinâmica das massas de ar. Temos também a formação de sistemas, né, que acabam impedindo a chegada dessas nuvens, elas acabam formando um centro de pressão, então a nuvem chega, ela não consegue passar por outros pontos e distribuir a água. Temos também o desmatamento bastante agudo e acentuado da Amazônia, que faz com que parte das chuvas intensas, né, que costumam chegar até aqui da Amazônia, não estão chegando mais, inclusive parte dela está concentrada na Amazônia, estão vendo, não por acaso, cheias bastante intensas, né, na Amazônia, enquanto a água aqui não está chegando até o sul-sudeste. Enfim, é um conjunto de fatores que faz com que nós tenhamos hoje, de fato, uma situação extremamente preocupante, em especial para a região metropolitana de São Paulo. Para você ter uma ideia, nós estamos tendo aí menos de um terço da média do mês. Alguns reservatórios está chovendo 6%, né? Enfim, 10%, desculpa, do que era esperado no ano, no mês, e isso é muito preocupante, né? Para você ter uma ideia, se nós compararmos, por exemplo, com a situação de junho de 2013, e são dados do próprio portal da Sabesp, portal dos mananciais, o volume acumulado naquele momento era de 64,1%, né? O que dava aí como 1.164 hectômetros cúbicos, né? O que é um volume já preocupante. Hoje, nós temos, com mais um sistema em operação, que é o São Lourenço, que não havia naquele momento, 54% da água acumulada com 1.049 hectômetros cúbicos. Então, é de fato uma situação muito preocupante, né? E o que é assustador é que nós não estamos vendo um debate, né, de como enfrentar essa situação. Nós estamos, mais uma vez, à mercê aí da chuva, à mercê da precipitação, quando nós sabemos que é possível e é necessário, na verdade, que nós tenhamos ações do governo estadual, especialmente, para que a gente possa informar a população do cenário que estamos vivendo, que estamos enfrentando, e a partir daí já começar, sim, a pensar em ações que deem mais qualidade para o uso da água, que a água não seja desperdiçada. E aí vamos chegar naquelas polêmicas importantes, né? A nossa lei preconiza, fundamentalmente, que em caso de escassez hídrica, a dessalinização humana e animal deve ser priorizada, em detrimento até da atividade produtiva. São questões polêmicas, mas vamos ter que começar a discutir, porque a depender do volume de chuva, certamente o quadro que teremos para os próximos 2 anos pode ser ainda mais grave daquele que tivemos em 2013 e 2015. É bom lembrar que naquele momento o Cantareira chegou a praticamente ser zerado, né, ser praticamente sem volume algum, né, inventaram um conceito chamado volume morto, enfim, chamaram de reserva técnica, etc. Nós sabemos que isso não existe, mas de todo modo quase se comprometeu o Cantareira, né, e o Cantareira hoje está com 46,4% do volume de água, quando naquele momento ele apresentava 57,7%, ou seja, quase 10% a menos do volume disponível, né? Então é de fato uma situação muito preocupante, é necessário que nós comecemos a discutir essa questão, já deveríamos estar falando sobre isso na verdade, mas é importante quanto antes tratarmos essa questão. Nós sabemos também que a cada 10 anos nós temos uma seca bastante aguda na região metropolitana de São Paulo. Talvez esse ciclo esteja encurtado em função daquelas variáveis que eu estava dizendo há pouco. Professor, queria reforçar alguns elementos. No caso de São Paulo, acho que o paulistano tem ainda muito fresco na memória a questão do desabastecimento de água que o senhor estava se referindo aí. O desabastecimento que aconteceu na capital entre 2014 e até 2015, né? Neste final de semana, o sistema Cantareira operava com 46,6%. O senhor comentou que lá na crise era até maior, no início da crise, né? Por que a gente não está assim, com todo esse quadro alarmante, agudo, por que a gente não ouve comunicados mais contundentes de alerta, por exemplo, para o consumo consciente, ou para que as devidas instâncias estejam fazendo o que a gente chama o dever de casa?
Veja, acho que tem duas questões fundamentais aí. A primeira é sempre a dimensão política, né? Nós sabemos que ações que levem ao controle, ao racionamento de água, elas são sempre impopulares, mas elas são necessárias, né? E o segundo aspecto é que nós sabemos que, fundamentalmente, o grande consumo de água não está nas residências, não está nos indivíduos, não está nas habitações. Ele está, fundamentalmente, nos chamados grandes usuários de água, que é o setor industrial, o setor produtivo, né? Setor de serviços, que demandam muita água também em algumas situações, e de fato, é preciso enfrentar esse segmento. Ocorre que a Sabesp tem, desde algum tempo, os chamados contratos de demanda firme, que é um contrato absolutamente, eu diria, anacrônico, né? É a única situação do mundo onde um bem considerado raro fica mais barato para quem usa muito, é uma situação completamente sui generis, eu diria. Como é que funciona esse contrato de demanda firme? Para garantir que os grandes usuários de água comprassem água da Sabesp, ela fornece água mais barata, por exemplo, por metro cúbico, do que nós pagamos nas nossas residências. Isso é assustador, né? Desde que o indivíduo lá, enfim, o contratante, né, a pessoa jurídica, mantenha um volume de consumo elevado. Então, na verdade, esses grandes usuários não são estimulados a baixar o consumo, porque eles sabem que se eles mantiverem o consumo elevado, eles vão pagar mais barato pela água. E a água é um insumo produtivo, especialmente no setor industrial. Então, de fato, é preciso rever esse tipo de ação, esse tipo de política, é preciso enfrentar esses contratos de demanda firme, que são, na verdade, do ponto de vista absolutamente inadequados para a situação de crise hídrica sistêmica que nós temos em São Paulo. É preciso lembrar isso também. São Paulo vive uma crise sistêmica de água, porque nós temos um volume disponível que quando está no limite, né, às vezes, na maior parte do tempo, é inferior à nossa demanda. É preciso pensar também seriamente em remanejar algumas atividades produtivas para outras áreas, ou seja, ter atividades que são altamente intensivas no uso da água não deveriam mais estar sendo alocadas no município de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e infelizmente não é isso que a gente assiste ainda. Então, é necessário sim enfrentar essa situação para não ficarmos dependendo só de chuva, né? Acho que o grande temor que nós temos é que a chuva nós não controlamos, não há a menor possibilidade de você controlar a precipitação. Mas é possível controlar as ações humanas no território, é possível controlar as ações humanas na região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas, por exemplo, que também tem uma crise de escassez hídrica importante. Se nós pensarmos no Vale do Paraíba Paulista, também a situação não é muito confortável. Enfim, o estado de São Paulo enfrenta nessa porção mais industrializada, de fato, uma crise estrutural de abastecimento hídrico. É preciso enfrentá-la com coragem e isso, evidentemente, tem um custo político bastante alto. Professor Wagner, a gente já vem sentindo de maneira silenciosa ou sem muito alarde essa questão da crise hídrica, né? Porque além da falta de água na torneira, pode significar a conta de luz mais cara. Isso já está acontecendo, não é, professor? Não há dúvida, né? Nós temos aí, no caso brasileiro, um modelo que é basicamente baseado na produção por hidrelétricas e, evidentemente, quando você não tem chuva, você não consegue acumular água e aí entra em operação as chamadas alternativas, né, que são, na verdade, as termoelétricas, usinas que funcionam a partir da queima de óleo diesel, basicamente, e isso torna mais cara a geração, né? E por razões que a gente podia discutir depois também, mas, enfim, isso vem já há algum tempo do Brasil, esse recurso acaba sendo repassado aos consumidores. Isso é realmente um modelo curioso, né? Quando você tem aí um capitalismo sem risco, né? Já que grande parte do setor hoje está privatizado, já querem, inclusive, privatizar a Eletrobras para tornar ainda mais difícil esse cenário, mas você tem na hora que há um aumento de custo, o capitalista não absorve o custo, ele repassa para a sociedade. É, de fato, capitalismo sem risco, digamos assim, o que é assustador. Então, as bandeiras, né, nós estamos vendo a bandeira vermelha, enfim, isso já é uma política de repasse do custo para o consumidor. Em vez de nós estarmos aí informando a situação, nós estamos dizendo com mais claramente o que pode ocorrer, né, com essa escassez hídrica, simplesmente se onera o consumidor sem muitas explicações, né? Vem lá na conta de luz, estamos na bandeira vermelha, etc., duas linhas dizendo que é bandeira vermelha, sem uma campanha de massa que coloque claramente o cenário difícil de escassez hídrica que estamos enfrentando no Brasil hoje, com consequências para a produção de energia elétrica, com consequências para o abastecimento nas grandes áreas metropolitanas, mas também para o setor produtivo, o setor agrícola começa também a enfrentar dificuldades para abastecer e principalmente irrigar a safra. Professor Wagner, o que a gente pode reivindicar das instâncias competentes e o que a gente pode fazer como cidadão consciente? O que cabe a nós? O que é possível fazer?
Veja, o primeiro ponto importante, Débora, é o que estamos fazendo aqui, é discutir, apresentar argumentos, né, para argumentos qualificados. Nós fizemos em 2013, 2015, enfim, um grupo de trabalho, por exemplo, no Instituto de Estudos Avançados, que acabou resultando no livro, o Livro Branco da Água. Tive o prazer de participar desse grupo, coordenar o trabalho junto com o colega Max Bucherich. Fizemos aí uma série de seminários na ocasião, trabalhos em discussão interna, para depois chegarmos ao livro. Existe aí hoje uma farta literatura, felizmente, no Brasil e fora do Brasil, de como enfrentar situações de escassez hídrica em áreas metropolitanas. Nós temos também literatura mostrando aí que grandes localidades como Madrid, Sevilha, por exemplo, mesmo Barcelona na Espanha, conseguiram manter o padrão de qualidade de vida, reduzindo o consumo de água. Então, existem sim políticas que podem ser adotadas, né? E quando nós estamos falando de política, nós estamos falando de esfera do governo estadual, no caso da região metropolitana, porque é quem acaba tendo a concessão, né? É o sócio majoritário da Sabesp que tem a concessão de fornecimento de água. E aí a pressão é diretamente sobre o governo do estado. Para isso, do meu ponto de vista, é preciso mobilização. É preciso, por exemplo, na quarta-feira agora, no próximo sábado, quando falarmos aí nas ruas, né, fora Bolsonaro, também levantar uma plaquinha, né? Novas políticas de água em São Paulo. Né? É preciso também, eu sempre brinco com meus alunos que o meu sonho seria ver uma mobilização importante, como a gente assiste para temas fundamentais, como, por exemplo, envolvendo o impeachment do atual presidente, também para as questões socioambientais. Eu acredito que está na hora, passou da hora, na verdade, nós temos aí uma agenda ambiental que mobilize a sociedade, que mobilize as pessoas para saírem às ruas. E a água é, sem dúvida, uma substância sem a qual não temos menor capacidade de subsistência, né? Os especialistas dizem que é mais fácil suportar a fome que a sede, né? Já que 70% do nosso corpo é água. Então, nós estamos falando de uma substância fundamental à existência humana e que ela se torna rara, se torna, enfim, cada vez mais difícil o acesso, dada a uma inversão das prioridades, que inclusive não cumpre a lei de 1997 no Brasil, que preconiza o abastecimento humano e animal. Então, é preciso sim mobilização, é preciso sair às ruas também para reivindicar água de qualidade em quantidade, né? Um conceito que temos acadêmicos chamamos de segurança hídrica, né? Você ter a garantia que nós vamos ter água de qualidade ao longo do tempo. É possível fazer isso? É possível. É preciso enfrentar as políticas atuais e reverter o modelo de uso da água, né? Nosso problema ainda não é o volume de água, mas é fundamentalmente o uso que demos para essa água. Ele é muito desigual, ele gera injustiça ambiental e, infelizmente, para muitas pessoas, né? Você dizia no nosso da conversa que as pessoas têm a memória da última crise aguda. Muitas famílias não tinham sequer como armazenar água, não tinham caixa d'água em casa, né? E aí, depois de um dia de trabalho exaustivo, o indivíduo chega em casa, não tem como tomar um banho, né? Para recompor, para se recuperar de todo o dia de trabalho. Num cenário de pandemia, onde a água é fundamental, né, para a higiene pessoal, imagine ficarmos sem essa substância nesse momento. Seria, de fato, uma situação muito crítica, muito preocupante, e é preciso falar sobre isso, trazer esse tema à pauta e exigir das autoridades mudança das ações políticas, especialmente por uso da água. Professora, a gente tem uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, da Maria Madalena Isoton. Ela pergunta, mas o agronegócio está ocupando e destruindo o cerrado que é produtor de águas dessas bacias. Sobre isso ninguém vai falar? Essa é a pergunta para o senhor, professor Wagner. Quando a gente falava de desmatamento, o agronegócio é uma das fontes, né, do desmatamento. Não é a única, mas é certamente uma das mais importantes. Ela tem razão, nós assistimos no centro-oeste brasileiro, em especial no Cerrado. O Cerrado é o grande vertedouro de água, né, para o Brasil. Nós temos ali a bacia do São Francisco, né, temos também parte da bacia amazônica, parte da bacia do Prata, enfim, para simplificarmos, né, as 3 principais bacias brasileiras, elas acabam se abastecendo de água gerada no Cerrado. E o grande e intensivo desmatamento promovido pela presença, basicamente da soja, preciso dizer isso, né? Em algumas situações do gado, mas o gado geralmente vem depois da soja, às vezes inverte, às vezes a soja vem primeiro, enfim, às vezes o gado vem primeiro. Existem pesquisas mostrando que já não há mais uma regra para isso, né? Mas, de todo modo, fundamentalmente, o desmatamento do cerrado gera uma maior dificuldade de acúmulo de água e aí, evidentemente, o abastecimento das bacias fica comprometido. Isso é muito preocupante, sim, ela tem razão, e é evidente que, além do desmatamento do cerrado, o desmatamento na Amazônia,
os incêndios que tivemos no Pantanal recentemente. Imagine você que o Pantanal é uma área úmida, né? E ela se ficou seca, portanto, a umidade que passaria sobre o Pantanal, né? Ela tem mais dificuldade de passar, porque como ele está seco, ele acaba retendo essa umidade, né? Em vez de permitir que essa umidade chegue ao sul-sudeste, para falar em linhas muito amplas, né? Esse é um conceito que é dos anos 80, do professor Néa Salati. Ele cunhou a ideia de rios voadores, né? Eu prefiro chamar de água transfronteiriça, que é a água que nós sabemos que a floresta amazônica, por exemplo, ela tem uma capacidade muito grande de gerar água, e essa água ela acaba sendo transportada até o sul-sudeste. De que maneira, né? O vento leva a água pela cara do Rio Amazonas, ele chega até a Cordilheira dos Andes, se volta para a direção sul, né? Vira à esquerda, e aí chega até sul-sudeste aqui, enfim, até o estado do Paraná com certeza. Então, esse tipo de umidade, esse volume todo importante não está chegando, né? Isso é muito preocupante. E uma das razões é, sem dúvida, o desmatamento da Amazônia associado ao desmatamento de todo o percurso que essa umidade passaria, né? Então, você tem certamente a região do Cerrado, que ela muito bem lembrou, o ouvinte está muito importante a lembrança dela. Então, é de fato algo a ser ponderado também na análise da escassez hídrica. Professor, a gente tem mais um comentário de um ouvinte do Edil Timóteo. Não é crise hídrica, é gestão falha mesmo. A gente tem ainda um outro comentário do Ângelo Paiva. Bom dia, adoro o jornal. Entrevistado, acho que o fim do horário de verão influencia nessa crise, professor? Influencia de alguma forma, não? Sem dúvida, o horário de verão, essas coisas que o atual presidente adota, né? E é evidente que o horário de verão ele tem uma economia de energia também, né? Porque quando você usa de maneira mais racional a luminosidade natural, e o Brasil é um país onde, infelizmente, a luminosidade é muito importante, muito grande, né? Nós temos a diminuição do consumo de energia. Os críticos falam, mas a redução é de 0 ponto alguma coisa. Bom, que seja 0,001, não importa, é uma redução de consumo, né? E numa situação de escassez hídrica, de crise como nós estamos vivendo hoje, sem dúvida importante. Então, sem dúvida, ao deixar de implementar o horário de verão, o atual governo também contribui para a situação de escassez de energia que estamos enfrentando hoje. Professor, só para a gente encerrar então a palavra de ordem agora é mobilização já. E se eu tenho mais algum comentário, algum comentário final para a gente encerrar esse nosso bate-papo? Olha, eu diria que, sem dúvida, nós precisamos mudar o uso da água. Algum dos ouvintes falou, é uma questão de uso, sem dúvida, ele tem razão, né? E para que isso ocorra, é preciso romper com os contratos de demanda firme, né? Esse é um compromisso que a Sabesp criou com os grandes usuários de água e que, do meu ponto de vista, é o grande, hoje, gargalo para oferecer água de qualidade com segurança, ou seja, ao longo do tempo, para a população, especialmente na região metropolitana de São Paulo. A gente agradece a participação especial do professor Wagner Ribeiro, ele que é professor no Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Muito obrigada, professor. Um ótimo dia. Até a próxima. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.